Olha para as tuas mãos, diga: nas minhas mãos tem a unção de Jeová Jiré. Amém? Irmãos, ainda de pé, nesta unção e nesta visão, vamos receber este homem de Deus abençoadíssimo, Pastor João Rodrigues. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, o segundo livro da Bíblia. Vamos contar um pouco da história do nascimento de um grande líder. Verso 1 em diante. Assim está escrito: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs os juncos na margem do rio. E sua irmã colocou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se ao rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Amém? Poder sentar. Eu fiz a leitura aí, o registro da certidão de nascimento de Moisés. Agora eu vou narrar para vocês compreenderem melhor. Um casal tinha uma filha chamada Miriam. E em um determinado momento eles entraram em acordo e decidiram: vamos ter mais um filho. Ok. Então, programaram tudo, o tempo, tudo certinho, e foram para o segundo filho. Quando Joquebede, que é a mãe de Moisés, estava grávida, ela já tinha uma filha chamada Miriam. Quando ela estava grávida e perto de dar à luz, Faraó se levanta, e eles eram hebreus, mas moravam no Egito. Faraó se levanta e diz o seguinte, um decreto: a partir da presente data, todas as mulheres hebreias, no momento do parto, se for menino é para matar na hora, mas se for menina, deixe viver. Está aqui a mãe de Moisés grávida. Perto de dar à luz sai essa ordem de Faraó. Evidente que eles entraram em desespero. E agora? Mas eles entraram em acordo pelo seguinte: nós não vamos abortar a criança, seja o que Deus quiser, e vamos para frente, porque não vamos abortar. E foram para o parto. Ela foi para o parto. E os algozes de Faraó invadiram todos os hospitais no Egito, e atento quando era uma mulher hebreia na hora do parto, e os algozes de Faraó, os soldados ali tudo atento, e os espiões e os olheiros. Nisso, quem foi tratar da mãe de Moisés no parto? As 2 enfermeiras chamavam Sifrá e a outra Puá. E está lá
Arão, não é Arão. Arão, o pai de Moisés, evidente, lá de fora, preocupado. Se for menino, vai dar um problema, porque vão matar o meu filho. Na hora do parto, quando puxa a criança, saiu o menino. As parteiras egípcias se ajuntaram as duas, tiraram o menino, colocaram numa roupa, num tecido, entregaram para a mãe e disseram: corre daqui com o teu filho. As parteiras egípcias, elas correram risco de morte. A mãe de Moisés, Joquebede, vai para casa, e lá está ela com o seu filho, e preocupado de não vazar a notícia que lá tinha um menino. E ela por 3 meses ficou lá, com o menino na sua mão, e atento, ela não tirava ele da mão. Por quê? Porque quando ele ameaçava chorar, ela toma enfrada na boca do menino. Ninguém pode ouvir o choro desse menino. E o menino ficou 24 horas na mão dela. Chegou um determinado momento, como diz a Bíblia, que no 3º mês, Moisés chorou, vazou a notícia de que ali havia um menino. E ela, antes de Faraó vir mandar matar o seu filho, ela então tirou o menino da sua mão, preparou um cesto, colocou betume, colocou piche, pegou o seu filho, evidentemente, muito triste, chorando, pegou um tecido, colocou no menino, em volta do tecido, colocou dentro do cesto, abriu a porta, olhou se tinha alguém observando, e saiu em disparada até o rio Nilo, para lá colocar o seu filho. Miriam, a filha dela, a Bíblia diz que Miriam ficou de longe observando todos os passos da mãe, para ver o que havia de acontecer. Está na Bíblia. Miriam ficou de longe para ver o que ia acontecer. Quando a mãe saiu com o filho, Miriam também saiu junto, sem a mãe saber, e ficou de longe. A mãe chegou no rio, colocou o seu filho lá no rio e voltou para casa, evidente, chorando e muito triste. Miriam ficou acompanhando aquela criança dentro daquele cesto. E aquele cesto foi parar exatamente em um lugar onde naquele dia a filha de Faraó decidiu tomar um banho no rio. Foi tomar um banho no rio. Quando a filha de Faraó está tomando banho no rio, com as suas criadas, vem em direção a ela um barquinho, um cestozinho, vem para na frente dela, e quando ela olha, uma criança de 3 meses, com 2 olhão assim, chorando muito. Ela olha e diz: esse menino é um hebreu, eu preciso que arrume alguém para cuidar desta criança. Miriam, que estava de longe, se aproximou. Pois não? Eu preciso de alguém para cuidar dessa criança. Miriam disse: já sei, eu sei onde tem uma mulher. Dá só um minutinho que eu vou buscar uma mulher que sabe cuidar exatamente desse bebê. Miriam vai em casa e chama a sua mãe, sem ela saber, a mãe saber, e vai até o palácio onde Moisés estava, e a Bíblia diz que ela revê o filho dela, pegou de volta, e a Bíblia diz que a filha de Faraó pagou o salário para ela cuidar do próprio filho. Amém? Bem entendida a leitura, bem entendida a história. Agora vamos para as aplicações. Está um casal decidido a ter mais um filho. A mulher está grávida. Perto de dar à luz, sai um decreto, uma ordem de ameaça direto para aquele casal. No momento do parto das mulheres hebreias, se for menino, mata, mas se for menina, deixa viver. Imagine o que não passou na cabeça daquele casal, como foram os dias e as noites tensas daquela família, pensando: por que nós decidimos exatamente agora você ter um filho, nós termos aumentar a nossa família? Como que pode exatamente agora aparece esta sentença? E naquela época não tinha ultrassonografia para saber o sexo da criança. Então eles tinham uma alternativa, sim. Qual era a alternativa? Entre aspas, abortar a criança. Era a única alternativa que eles tinham entre ou vai ao parto e arrisca se Deus faz o livramento ou não, ou então vamos abortar a criança.
Presta atenção. Humanamente falando, era o melhor momento para aquele casal decidir ter mais um filho? Sim ou não? Não. Se eles soubessem daquela ameaça, porque não tinha como saber o sexo da criança, então eles jamais iam decidir ter mais um filho. Por quê? Por causa da ameaça. Mas o que aconteceu? Ela já estava grávida. E o marido, juntamente com ela, decidiu: vá para o momento do parto e seja o que Deus quiser. Primeira coisa que eu quero deixar aqui nesta noite: quando Deus está no controle da situação, Ele desafia toda a lógica do melhor momento. Quando o mundo diz não, quando a ameaça surgir, eu quero que você entenda isso. O melhor momento de você realizar os seus sonhos é o momento em que Deus decidir. Quando Deus está no controle da situação, Ele desafia toda e qualquer lógica do melhor momento. Humanamente falando, não era momento de aumentar a família, mas no plano de Deus era exatamente naquele momento. Tem alguns crentes, irmãos, que são bem diferentes de Moisés. De Moisés não, dos pais dele. Tem crente que quando chega num domingo, aquele cultão de domingo de crente mesmo, e dá aleluia, glória a Deus, te adoramos, te glorificamos, pisa no inimigo. Tem gente que pisa, chuta, toca fogo, dá tiro, faz tudo com o diabo no domingo. Põe ele num tambor, toca fogo, e agora o cão está perdido, e dá murro, dá kickbox, dá tudo. Sai virado na giraia no domingo. Agora o pau vai torar. Quando chega na segunda-feira, a primeira ameaça, ele já fica assim: eu acho que não está na hora ainda não. Mas você não estava tão animado ontem? Você não falou que agora o pau ia torar? Por que agora você enfraqueceu? Quando Deus está no controle da situação, Ele desafia toda a lógica do melhor momento. Não aborte, e não aborte, e não aborte, não aborte o sonho que Deus começou na sua vida, porque aquele que começou a boa obra há de terminar ela. Há de terminar ela. Ela poderia abortar por causa do medo, mas eles decidiram: não, vamos para o parto. Solte a voz e repitam: quando Deus está no controle da situação, Ele desafia toda a lógica do melhor momento. Diga para alguém: é agora. Até porque se for esperar o melhor momento, ele não chega não. O melhor momento é a sua coragem. O melhor momento é a sua coragem. Vai para o parto. Foram para o parto. Ela foi para o parto. Irmãos, na hora que puxou a criança, um menino. Ei, irmão. Se Fray Poá se encostar assim, pegou a criança, amarrou envolto dos panos, de um pano assim, e disse: pega o teu filho e some. Deixa eu explicar um negócio para você. Aquelas duas mulheres, se Fray Poá, colocaram a vida dela em risco, porque, como até na área militar, quando um militar ele tinha a obrigação de guardar alguém, se a pessoa fugisse, quem morria era o militar. Da mesma ordem, quem desobedecesse uma ordem de Faraó, pagava a pena daquele na qual ele deixou fugir. Irmãos, se Fray Poá deixou a mãe levar o filho embora e não matou, sabe o que significa isso? Quando você acredita que Deus está na sua vida, você vai, mesmo entrando no território do inimigo, e quero lhe dizer uma coisa: Deus faz com que os servos do teu inimigo hajam a seu favor, temendo a Deus mais do que o chefe dele. Mais do que o chefe dele. Deus dá graça, o Espírito Santo entra na vida do servo do teu inimigo e diz: aí não.
Aí não. Tem gente do lado do inferno trabalhando a seu favor. Acredita nisso? Tem gente do lado do inferno trabalhando a seu favor. Porque Deus é um Deus que muda a rota. E é sempre assim, né? Quando tem um projeto, sempre vem uma ameaça. Quando Jesus nasceu, uma estrela brilhou, Herodes ficou apavorado. Não, tem que achar onde está esse menino, tem que matar ele. Tem que matar ele. Sabe o que aconteceu? Herodes pegou 3 caras e colocou na mão de um ouro, o outro incenso e outro mirra. Vai lá e descobre onde está esse menino. Com dinheiro, com ofertas, com semente. E aí os caras foram, andaram para lá, andaram para cá, chegaram, acharam Jesus. Entregaram ouro, incenso e mirra. Os caras tinham que voltar para dar notícia onde estava a criança. O Espírito Santo entrou na vida daqueles 3 homens que não voltaram pelo mesmo caminho que vieram. Deus sabe trabalhar no território do teu inimigo. Os caras não conseguiram voltar pelo caminho que foram. Deus sabe fazer o inferno trabalhar também a seu favor. Some com esse menino daqui, mulher. Ela vazou, limpou o trecho. E 3 meses ela com aquele menino, com medo do menino chorar. E tome mamadeira, e tome fralda. Ia dormir segurando o menino, ia dormir com o menino na mão, com medo. No 3º mês. Inclusive, quando eu chegar no céu, eu vou trocar uma ideia com Moisés. Esse cara é muito abusado. Só porque ele escreveu o livro de Êxodo, na verdade não era nem para começar com a história do nascimento dele, no capítulo 2. Era para começar com a história do povo de Israel. Mas como a caneta era dele, o papel era dele, ele começa escrevendo a história do nascimento dele. E esse cidadão vai e escreve que ele era de 3 meses e era formoso. Ah, está me tirando. Dizer que uma criança de 3 meses é formoso, aí ele está abusando da minha fé, ué. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de 25 anos que desencalhou o ano passado. Eu tenho um filho de 22 anos, moreno, 1,80 m, bonito, sarado, tem carro, moto e trabalha. Está à disposição. A servinha falou em língua. E tem o meu caçula de 2 anos. Irmão, que 12 anos. Eu sou o pai, acredite, calma. Irmão, dizer que uma criança de 3 meses é formoso é um abuso. Falar, Moisés, dá licença. Uma criança quando nasce dizer que é bonito? Aonde? Aonde que uma criança quando nasce é bonita, irmão? Tu diz que é bonito porque é teu filho. Se fosse tão bonito, não enfeitava ele tanto para tirar de lá da maternidade. Se é menina, põe rosa, põe um monte de coisa para sair enfeitado. Mas uma criança quando nasce é bonito aonde, rapaz? Repitam, por favor. Quem quiser que ache feio. Fala, quem quiser que ache feio. Mas o que Deus me deu é lindo. Acabou, ué. O que Deus me deu é lindo, filho. Volta aqui. No 3º mês, Moisés chorou, ela não conseguiu segurar por mais de 3 meses. Ela preparou um cesto e colocou o menino dentro. E foi até a margem do rio Nilo. O rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão. Há momentos nesse rio em que ele tem 3 ou 4 saídas, veias, e é um rio tomado por jacarés, por crocodilo. É um rio muito perigoso. Ela saiu dali e disse o seguinte, não está na Bíblia, mas aguarde até o fim da mensagem. Eu tenho certeza que ela fez essa oração. Deus, eu não sei o que fazer mais. O menino cresceu. Eu não consigo ficar com ele mais nas minhas mãos. Eu coloco ele no cesto. Ao inimigo eu não dou. Matar eu não posso e nem vou fazer. Está aqui neste rio, eu vou dar as costas. Seja feita a sua vontade. O que Deus lhe deu, não entregue para o inimigo e nem mate. Quando crescer, entrega para Deus, que Deus sabe o que fazer. Colocou o menino lá, porque ela não estava conseguindo mais administrar aquele menino durante aqueles 3 meses. A segunda lição que eu dou nesta noite é que quando nós queremos controlar,
o que somente Deus deve controlar, perdemos o controle. Ela tentou controlar o choro do menino do jeito dela e não conseguiu. Quando nós queremos controlar o que somente Deus deve controlar, perdemos o controle. Ela perdeu o controle. Foi obrigado a deixar o menino entrar, colocar naquele cesto e despedir ele. Mas quando ela disse: Deus, eu não sei o que fazer, seja feita a sua vontade. Deus, o Jeová Jireh, se levanta do seu trono e diz: agora é comigo. Agora que está no cesto é comigo, agora é comigo. Tirou da mão, colocou no cesto, agora é comigo. Irmãos, você lembra de Agar? Foi lá no deserto e pegou o filho dela e deu as costas, como quem diz: ó Deus, eu não sei o que fazer, vou dar as costas, que eu não quero ver ele morrer. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus bradou e disse: eu ouvi o choro do menino. Deus, aquele que começou a boa obra na sua vida, há de terminar ela. Não se desespere, não jogue tudo para cima, não destrua, não ceda para o inimigo. O que Deus lhe deu é seu, e se tu não pode cuidar, entrega para Deus, mas para o inimigo, nunca. Nunca! Miriam aí agora representa o Espírito Santo. De longe, só observando. Quando a mãe vai embora, Deus pega um anjo, o Jeová Jireh pega um anjo e diz: anjo, vem aqui, anjo, vem cá trabalhar, você está sem fazer nada, vem cá, anjo. Pega aquele cesto ali, vai empurrando ele aí. Vai desviando do jacaré, dos crocodilos, vai empurrando. O Espírito Santo, naquele dia, entra na vida da filha de Faraó. Ela endóide e fala: vou tomar um banho no rio hoje. Repitam, por favor: o meu Deus é tão poderoso que Ele age na minha vida e na vida do meu inimigo. Um Deus que pega o pai dela, que era Faraó, e a Bíblia diz que Deus endurecia e enfraquecia o coração dele, não ia mexer com a filha dele. Que é isso? O Deus que pegou o pai dela. Tinha hora que Deus deixava ele com o coração duro. Depois o próprio Deus deixava ele com o coração mole. Não ia entrar na vida da filha dele e fazer ela naquele dia ter vontade de tomar banho no rio. Ela vai tomar banho no rio. Irmão, quando ela está tomando banho no rio, ela vê um cesto vindo na frente dela. Quando ela olha, uma criança. A Bíblia diz que quando ela olha para a criança, ela grita: este menino é um hebreu. Foi a primeira palavra da filha de Faraó. Este menino é um hebreu. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus, a marca de Deus, aonde vai todo mundo sabe, isso é de Deus. Os projetos de Deus têm a marca de Deus, e o próprio inimigo sabe, isso aí é de Deus. Olha ela gritando: esse menino é um hebreu. Preciso arrumar uma mulher para cuidar desta criança. Miriam encosta e fala: pois não. O que a senhora deseja? Arrumar uma mulher para cuidar desta criança. Agora olha o mistério. Como é que ela olha para uma criança de 3 meses, a filha de Faraó, com todo o conhecimento egípcio, ela vê uma criança de 3 meses e consegue identificar que é hebreu, e vê Miriam, uma moça, e não consegue identificar que ela é uma hebreia. Deus é tão poderoso que quando Ele quer que alguém veja, Ele deixa ver, e quando Ele não quer que veja, Ele deixa a pessoa não ver, porque Deus faz isso. A senhora quer uma mulher para criar essa criança? Sim, só um minutinho que eu vou trazer uma mulher para cuidar desta criança. Miriam vai em casa, chega em casa, está lá a mãe dela. Ah, vida, ó terra, minha vida acabou. Meu filhinho, o jacaré deve ter comido, ou então o barco deve ter virado, ou ele deve estar, não sei, meu Deus, a minha vida acabou. Miriam chegou. Véia, levanta. Minha filha, pare, eu não estou de brincadeira. Levanta, véia, nós vamos ali. Ali aonde? Vamos ali, põe uma roupa bonita, que o lugar que nós vai é chique.
Mas minha filha, não pare de graça, Miriam, porque Miriam gostava de umas gracinhas, porque pode ver que quando atravessou o Mar Vermelho, todo mundo com aquela cara pálida. E Miriam, vamos tocar. E o pau torou, filho. Miriam gostava de tirar um sarro. Era da personalidade dela. Vamos ali, mãe. Aonde? Ali. Quando você entrega para Deus, Deus começa a agir. Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando acabar todos os seus recursos, busque o Espírito Santo, porque ele é muito criativo. O Espírito Santo é muito criativo. Vamos, mãe, põe roupa, aonde? Não posso falar, me acompanhe. Quando elas saíram de casa, a véia toda arrumada, Miriam disse, mãe, nós vamos a um lugar, e quando chegar lá, neste lugar, a senhora só pode falar uma palavra. A palavra é sim. Repitam todos. Sim. Sim. Fala mais alto. Sim. Sim. Como é que é a história, minha filha? Por que nós vamos num lugar para falar assim? Mãe, é só para falar sim. Então vamos. Vai a véia e Miriam. Pega a rua, entra à direita, depois sobe a ladeira, pega a esquerda, vem pela calçada, pega um ônibus, pega o metrô, pega um táxi, ou um cavalo, uma égua, e vai andando para lá, e vai andando para cá, e vai andando, irmão. E a última chegada, linha reta, o palácio de Faraó. Quando vai, só tem aqui. A véia gritou, você está doida, menina? Para onde é que nós vamos? Nós vamos aqui. Aí é o Satanás mesmo. A véia gritou. Fazer o quê na casa desse endemoniado? Foi por causa desse povo que eu perdi meu filho. Você está com coloi com esse povo? Quieta, mãe. Na minha terra tem um remédio muito bom. Quando a gente quer dar um toque em alguém, para a pessoa fazer só o que a gente combinou, nós dá um toque. Na minha terra tem esse toque. Esse toque, a gente não toca assim, não é aquele toque daquela mulher que tocou em Jesus, não. O toque que a gente dá, ele é aqui em cima da região lombar. É um toque que a gente pega os 2 dedos assim, chama-se beliscão. Nós dá um toquezinho aqui e entorta. É um toque, é uma senha que a gente tem. Quando a pessoa não quer falar o que a gente mandou falar, a gente dá só um toque. Aí a véia ficou desesperada. Fazer o que aí? Por causa desses endemoniados aí, isso aí é um inferno, isso aí só tem Satanás, pombagira, chucaveira, e o pau foi torando. A véia foi ficando virada na giraia. E Miriam disse, quieta, mãe, nós vamos entrar aí dentro. Imagina o que não passou na cabeça daquela mãe. Já perdi o meu filho por causa desse endemoniado. Agora a única filha que eu tenho está de coloi com essa raça do inferno. Deus é tremendo, quando Ele começa a trabalhar, a gente não entende mesmo. Sabe por que a gente não entende? Porque quando Deus quer trabalhar sozinho, Ele permite algumas coisas bem confusas acontecerem. E a nossa parte é somente ficar quietinho e quando abrir a boca é falar sim. Vamos lá, mãe, fica quieta. Olha, velho, é para falar sim. Tá bom. Entrar no palácio. Olha a Miriam cumprimentando o soldado. E aí, beleza? Avisa para a menina que eu cheguei. A véia já estava virada na giraia, mas não é o Satanás mesmo. Essa menina está de coloi com essa raça. Daqui a pouco vem a filha de Faraó, toda posuda. Ô garota, você trouxe a babá, aí a véia endoidou. Aí não é o Satanás mesmo. Como é que é a história? Eu não pude cuidar nem criar do meu filho. Não estou acreditando que a minha filha está me trazendo aqui para trabalhar de babá para esses infernos, para esses demônios. Vou matar tudinho aqui, essas crianças. Agora eu vou matar os endemoniados, todinho que tiver de criança aqui dentro. Você trouxe a babá? Miriam disse, trouxe, está aqui a babá. Aí a filha de Faraó, pois não, senhora. A senhora tem experiência em cuidar de criança, de mamadeira, de tudo. Quando a véia ia abrir a boca para xingar, Miriam só. Sim. Sim. Há muito tempo que a senhora trabalha cuidando de criança. A vontade da véia era dizer, eu tinha até vontade, sua pombagira. Filha do Satanás, que é o teu pai. Eu tive um filho por causa do teu pai, esse demoniado.
Eu não sei onde meu filho está, deve estar inchado dentro do rio por causa do demônio do teu pai. E tu é filha do capeta, miséria. Isso era a vontade da véia. Então a senhora tem experiência bastante de cuidar de criança, de bebê? Sim, muita experiência. Muita. Então vem aqui para eu vou mostrar a criança para a senhora cuidar. Leva ela em um quarto. Quando ela vê a criança, quem era o neném? Quem era o neném? Quem era a criança? Não, quem era a criança? O filho dela. Quando nós entregamos a Deus o controle, Ele nos devolve o controle. Quando entregamos a Deus o controle, Ele nos devolve o controle. Irmão, quando ela viu o menino, quem era o filho dela? Irmão, se ela era da Assembleia de Deus, ou da Quadrangular, ou de um movimento pentecostal, quando ela visse aquela criança, ela falava, irmão, e o pau torava. Porque não tem como não se manter com tanta emoção. Já fazia um aviãozinho, o pau já torava. Irmão, se ela fosse da congregação cristã, na mesma hora ela já abria a bolsa e já colocava o véu na cabeça. Deus. Se ela fosse da Deus é amor, já abria logo a Bíblia e tirava um versículo. Se fosse da presbiteriana, já abria a Bíblia. Conforme a carta de apóstolo Paulo diz que, a Deus pertence toda a honra e glória. Porque o presbiteriano, os batistas, é mais inteligente do que nós. Se ela fosse da religião da minha avó, quando estava viva, católica, irmão, quando visse a criança, ela já gritava, valei meu pai e o Cício, minha mãe. Eu me lembro muito quando ia com a minha avó, irmão, para a Romaria. Canta, meu netinho, canta. E a véia no texto, eu, valei meu pai e o Cício, minha mãe. Diga, o meu Deus, o Jeová Jireh, é um Deus de alegria. Quando eu entrego a Deus o controle, Ele me devolve. Irmãos, e devolver isso é trazer de volta a alegria na sua vida, a realização, o sucesso. Isso é que Deus faz, rapaz. O diabo quer te fazer chorar, mas Deus quer te dar alegria, e alegria em abundância. É isso que o Jeová Jireh faz. Irmão, e você sabe como é pobre? Pobre não se contém. Quando ela viu o menino, ela já abraçou e já saiu vazada, perna para que te quero. A filha de Faraó, quieta, velha, que tá doida? Volta aqui, mulher. Pega essa doida aí. A filha de Faraó não entendia. Calma, que pressa é essa? Porque você já viu, pobre não tem paciência. Um rico compra um carro. Um amigo meu está comprando um carro lá em Brasília. Ele está comprando uma Range Rover. Só vai entregar em fevereiro. E está tranquilo. Um carro de 420 mil reais está tranquilo. Pastor, já entrei na fila. Vai chegar o mês de fevereiro. Está tranquilinho. Mas pobre? Pobre? Ele compra um carro de 30 mil e quer sair com ele na hora da loja. Na hora. Não, mas tem que aprovar esse crédito aí. Não, cara. Não, eu vou anotar os dados, nós vamos fazer uma pesquisa, amanhã eu te ligo. Amanhã? Mas amanhã, cara? Mas o carro não está aqui. O carro não é esse? Não, mas não é assim não. Irmão, o cara não dorme, ele fica a noite toda acordado, meu Deus. Pobre é desesperado. O povo desesperado é pobre. Ele quer na hora. Ele quer as coisas na hora. A filha fala, volta aqui, mulher, quieta, véia. Quando ela voltou,
A filha de Faraó disse: leva o menino, cria ele, e pagar-te-ei o salário. Para cuidar de quem? Do seu próprio filho. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Deus permitiu tudo aquilo para ela ter sustento por 40 anos do sonho dela. Quem pode dizer amém? Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não entende. Eu tenho um amigo que ele era daqui do Mato Grosso, hoje ele está em Goiânia. Ele era policial rodoviário. E em uma convenção ele tinha um sonho de viver da obra, de ser pastor. E um dia numa convenção, ele comentou com um pastor Abigail Carlos de Almeida. Pastor Abigail, eu tenho um sonho de ficar integral na obra, de ser pastor. Mas eu não posso fazer isso agora, porque o senhor sabe, eu sou militar e a minha aposentadoria vai demorar mais uns 10 anos para me aposentar. E eu não posso sair agora, mas eu tenho um sonho de ficar a serviço da obra. Pastor Abigail disse: então vem aqui. Colocou a mão na cabeça dele e disse: eu vou orar, e Deus vai providenciar uma situação, e Deus vai realizar o seu sonho. E orou por ele. Passado alguns dias, esse irmão foi para o trabalho. Ele tinha até esquecido aquela oração. Estava com ela, mas naquele dia não estava lembrado. Ele foi, chegou na base, se trocou para ir no trabalho, colocou a farda, pegou a pistola e foi verificar ela na troca de turno e tal. E está manuseando ela aqui. Ele não sabe o que aconteceu, uma bobeira, pai, deu um tiro na mão dele. A pistola disparou, um tiro na mão. Ele foi aposentado. Ele falou: pastor João, olha para minha mão, parece que tem tiro aqui? Não, tem um pouco sente um pouco por causa de um tiro. Não perdi dedo, não perdi nada. Ele alugou a casa dele, uma baita de uma casa aqui no Mato Grosso. Então ele tem a renda do aluguel, a aposentadoria. Aí o pastor Abigail pegou ele, levou para Goiânia, paga uma casa para ele, um bom salário, anda de carro importado. Está nadando na bênção. Irmãos, Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Provoca a Deus que o milagre acontece. Repitam todos. Quando Deus está no controle da situação, Ele desafia toda a lógica do melhor momento. Quando nós queremos controlar o que somente Deus deve controlar, perdemos o controle. Quando entregamos a Deus o controle, Ele nos devolve o controle. Os três ali do fundo, vem aqui rapidão. Os três. Vem aqui, loira, negão e meio-dia. Abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Quem escreveu o livro de Deuteronômio foi Moisés. Deuteronômio 28. Presta atenção. Quando Moisés nasceu, a mãe dele colocou ele aonde? Na mão. Amém? Quando ele cresceu, ela não pôde mais ficar com ele na mão, colocou ele aonde? E depois ela recebeu um salário e foi cuidar dele aonde? Num palácio. Ele morou 40 anos no palácio. Deuteronômio capítulo 28. Olha o Jeová Jireh falando sobre as bênçãos
para o seu povo. Capítulo 28, verso de número 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Agora verso de número 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Solte a voz e diga: Deus não age, Deus reage. Quando Moisés nasceu, a mãe dele pegou a criança e colocou na mão. Faz assim, loira. Na mão, só uma mão. Na mão. 3 meses depois, o menino cresceu, ela não tinha como. Então ela foi e colocou o menino aonde? Pega a sua mão, as duas, e faz assim. Colocou ele aonde? Mas aí, o menino cresceu. Isso, negão, vai, negão já sabe. Colocou ele em um armazém. Quem está entendendo? No palácio. Moisés, depois de grande, ele descobriu isso, pastor, escreveu. Que nós é quem decidimos o nível da nossa medida. Quando ele nasceu, a mãe dele tentou ficar com ele de todo jeito na mão. Mas ele precisava crescer e a família crescer. O que aconteceu? Ela teve que tirar da mão. No dia que ela tirou da mão, o que aconteceu? Aumentou, foi parar no cesto. E aí, meu irmão, Deus que é todo poderoso, tirou do cesto e colocou no palácio. Deus quer aumentar o nível da sua prosperidade. Você é quem decide. Tudo começa com o que tem na sua mão. Tudo começa com o que tem na sua mão. O que tem na sua mão, meu irmão, cabe aqui no seu bolso, porque só tem o que cabe na mão. Mas quando Deus aumenta o nível, já não dá para colocar no bolso. Tem que ter o quê? Tem que ter um cesto, já é maior. E quando a pessoa vai crescendo, um cesto já não dá, tem que ter um armazém. Por isso que Moisés saiu da mão, foi para o cesto e parou no palácio. Deus quer aumentar o nível da sua riqueza. Deus quer aumentar o nível da sua vida. Depende do que você entrega para Ele e está na sua mão. Depende do que sai da sua mão. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Acabou a mensagem, pode ficar de pé. É sério. Muito obrigado, os três. O que você tem na mão? Ela não entendeu porque, num primeiro momento, aquela confusão toda para ela soltar o Moisés dela. Você tem noção do que é uma pessoa ficar 40 anos recebendo salário para cuidar do próprio filho e morando em um palácio? Deus quer aumentar o seu nível. Faça uma ação. Faça Deus reagir. Infelizmente tem pessoas que só tem o nível da mão, pastor. É o dinheiro que só cabe no bolso, é uma medida só. Mas quando a pessoa pega o que tem nas suas mãos, você tem noção do que é uma mulher pegar o mais importante, que era o seu sonho, que era o seu filho, e entregar para Deus? Mas quando saiu da mão dela uma criança, e assim que chegou para Deus, olha a atmosfera, saiu da mão dela a criança, e quando foi para Deus, já saiu criança e já entrou no cesto. Já saiu da mão, já foi para um cesto. Quando você semeia no reino de Deus, quando você tira da sua mão, ao chegar no altar, já chega grande, já chega diferente. E aí quando volta celeiro. Sabe como é o nome da sua semente? O meu sonho. Qual é o teu Moisés?
o que tem de mais importante na sua vida. E eu quero dizer para você, se o que você tem ainda não é suficiente para o que você precisa, então isso que você tem ainda não é sua colheita, é sua semente. Ela teve um filho, mas ela não tinha condição de dar educação suficiente para ele se tornar um príncipe. E Deus permitiu tudo isso. No dia em que ela tirou o menino da mão e entregou para Deus, Deus fez ela ter um filho chamado príncipe. E sabe o que significa Moisés? Tirado das águas. Aonde ela colocou, foi onde Deus foi buscar. Entendeu agora porque ela disse: Deus, seja feita a tua vontade? Porque Moisés significa, a palavra Moisés significa tirado das águas. Deus quer buscar o que você entregar. Aonde você entregar, Deus busca. Quem entendeu, diga amém. Aplaudindo Jesus, receba o seu pastor.